Os jogadores do Internacional tiveram folga neste domingo para aproveitar as famílias depois de 20 dias fora do estado do Rio Grande do Sul. Na segunda-feira, a reapresentação acontece nas dependências coloradas. O CT da Morada dos Quero-Queros vai receber o time profissional a partir dos próximos dias, pensando no jogo de quinta-feira contra o São Paulo em Criciúma, e enquanto isso, a direção projeta uma nova sede para o confronto contra o Corinthians, também pelo Campeonato Brasileiro. Os jogadores do Internacional que estão convocados para a Copa América entraram em campo ao longo desses últimos dias, em amistosos por suas seleções. A gente fala também a respeito da narrativa adotada pelo Internacional e uma postura reativa quanto a críticas e que, inclusive, em suas redes sociais, potencializa o discurso de Eduardo Cudê de uma boa campanha no ano de 2024. Falaremos também sobre Vitão, o zagueiro que é pretendido pelo West Ham da Inglaterra e poderá ter o seu futuro evoluindo a partir da chegada de um poderoso agente aqui no Brasil. Esse é o Diário do Inter KTO deste domingo, 9 de junho de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste domingo. A gente começa falando sobre o dia a dia dos jogadores que tiveram folga nesse domingo. E é uma folga que foi muito esperada por todo mundo, porque foi a primeira vez que eles tiveram de folga em casa. Porque antes eles tiveram 20 dias de trabalho em Itu, no interior paulista, concentrados, ficaram desde então longe de suas casas. Esse retorno para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul, era muito aguardado e eles descansaram ao longo do domingo, aproveitaram com seus familiares, com as suas famílias, com seus amigos aqui em Porto Alegre. E agora o Inter vai se reapresentar. E tem novidade na reapresentação, porque ela vai acontecer nas dependências do Internacional, não no CT Parque Gigante, que ainda demanda um certo período para voltar ativa, mas na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada. O CT das categorias de base do Internacional será agora a sede dos treinamentos do time profissional do Internacional, enquanto o CT Parque Gigante ele não fica pronto. É claro que a estrutura da Morada dos Quero-Queros, ela vai ser observada diariamente, ela vai ser monitorada diariamente, mas até o momento o Inter garante que tem plenas condições de trabalhar por lá. E será lá o trabalho pensando no jogo de quinta-feira. O Inter encara o São Paulo em Criciúma, no estado de Santa Catarina, jogo importante pelo Campeonato Brasileiro, e o Inter já está focado nessa partida, tá? Aliás, na tarde desse domingo, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre a logística do Internacional a partir dos próximos dias, porque joga agora em Criciúma contra o São Paulo, mas o Criciúma não vai mais emprestar o estádio para o Internacional. Por isso o Inter precisa encontrar um novo lugar para jogar a partir do dia 19 de junho, quando enfrenta a equipe do Corinthians com o mando de campo do Internacional. O Inter até tentou uma inversão de mando de campo com o Corinthians aceitou, ajudou o Internacional nessa, mas a Segurança Pública de São Paulo acabou vetando. E com isso, Florianópolis vira uma alternativa. Eu dou detalhes sobre isso nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir, tá? Vamos fazer uma geral sobre os jogadores do Inter que estão convocados para a Copa América, tá? O Sérgio Rocher não atuou nesses últimos 2 dias. Ele entrou em um amistoso no dia 5 de junho, a última quarta-feira, um amistoso contra o México. E o Sérgio Rocher jogou, foi titular na vitória do Uruguai. Mas Borré e Valência entraram em campo nos últimos jogos. O Borré, inclusive, marcou um golaço. Jogou contra os Estados Unidos, a Colômbia ganhou de 5-1 dos Estados Unidos de Johnny, inclusive, e Borré marcou um dos gols, um golaço de bicicleta. O Borré é um cara que luta por espaço na seleção colombiana, e esse gol pode dar a ele esse espaço na Copa América, importante para o jogador ganhar moral, e foi o grande destaque dos jogadores do Inter que estão convocados nesses últimos dias. O Ener Valencia entrou em campo nesse domingo, tá? Ele enfrentou a equipe da Argentina, que venceu pelo placar de 1-0, e o Valencia começou no banco de reservas. Preservação por parte do técnico da seleção de Equador. O Valencia entrou no segundo tempo, mas não fez muito. O Equador perdeu para a Argentina pelo placar de 1-0 mesmo, um giro pelos jogadores que estão convocados para a Copa América, tá? O Inter está endossando e abraçando a causa de Eduardo Cudê. O Cudê, que entrou em uma discussão com um torcedor, desabafou sobre isso na entrevista coletiva após vitória sobre a equipe do Delfim. O Cudê também desabafa sobre aquilo que ele fala de serem críticas excessivas ao seu trabalho. Pelo fato do Inter ter um bom aproveitamento, do Inter estar vivo em todas as competições, do Inter ter apenas 3 derrotas no ano.
Esse discurso ele foi adotado também pelo presidente Alessandro Barcelos na entrevista que ele concedeu na zona mista lá no estádio Alfredo Jaconi depois da partida. E hoje foi endossado institucionalmente pelo Internacional. Através de um post nas redes sociais, o Inter fez uma chamada para a boa campanha ao longo desse ano de 2024. Com um bom aproveitamento, com baixo número de derrotas, com um bom número de gols marcados. Os números do Inter foram colocados nesse card porque são exatamente as justificativas dadas pelo técnico Eduardo Cudê para rebater as críticas ou para fugir, se justificar em relação às críticas. É o discurso que o Inter está adotando agora, tá? De que estão pegando pesado demais no Inter, que o Inter está fazendo sim uma boa temporada do ponto de vista de números, de resultados, e isso foi colocado hoje nas redes sociais. Dividiu opinião entre os torcedores, muitos deles criticaram porque não estão gostando do desempenho do Internacional, outros deles aplaudiram e disseram que tem que apoiar mesmo. Torcida um pouco dividida neste assunto que é a postura do Inter e os números do Inter, o desempenho do Inter ao longo dessa temporada. Para fechar, eu quero falar sobre Vitão. Porque tem uma informação importante que vai se transcorrer ao longo dessa semana, tá? O pessoal do Revista Colorado já havia apurado isso, que eu confirmei, que o Kia Jorabichian, que é um empresário sócio do Juliano Bertolucci e um cara com muitas redes de conexões na Europa e um cara muito ligado ao West Ham da Inglaterra, vocês vão lembrar, o Kia Jorabichian era o cara forte do Corinthians, da MSI. E ele leva o Tevez e o Mascherano para o West Ham da Inglaterra. Ele tem uma conexão muito forte com o West Ham. E ele está intermediando a negociação do West Ham para ter Vitão. E ele está no Brasil. Outros jogadores foram contratados pelo West Ham com o apoio do Kia Jorabichian. E ele agora deverá chegar à direção do Internacional para contatos e para reuniões buscando avançar na pauta Vitão. A proposta inicial do West Ham foi de 8 milhões de euros, tá? E a proposta que o Inter quer está acima de 10 milhões de euros, no mínimo 10, para o Inter conversar. Então os valores eles ainda estão distantes. O empresário aqui pode facilitar o negócio, porque pode ouvir o que o Inter quer, pode conversar com os ingleses, pode fazer este meio campo. E para isso, o Kia Jorabichian está em Porto Alegre. Está no Brasil, perdão. Não tem informação se ele vai encontrar a direção do Inter, representantes do Internacional em Porto Alegre. Mas ele está aqui também para intermediar o negócio Vitão. O ponto é, o Inter não tem contrato com o Vitão ainda definitivo, né? Só um pré-contrato que vira um contrato a partir de julho. Então, só a partir de julho para o Internacional poder vender esse jogador. Eu já falei aqui, o Inter trata este assunto com uma certa cautela, até com medo da FIFA, de que a FIFA possa em algum momento reverter a decisão em relação a jogadores que tiveram seus contratos suspensos pela guerra da Rússia e Ucrânia, que é o caso do Vitão. Por isso o Inter adota uma cautela e não negocia o jogador enquanto não estiver de fato com o contrato assinado e definitivo no Internacional, tá? Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds. Série B do Campeonato Brasileiro. Tem Sport Recife e Paysandu. Odd do Sport, 1,52. Empate, 3,8. Paysandu tá pagando 6,33. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!